noite a todos, graça e paz. Amém. Mais uma vez estamos aqui, em torno da palavra do Senhor Jesus. Isso é muito importante para nós, pois sabemos e cremos que a palavra de Deus ela é o centro das nossas vidas, e tudo o que nós precisamos é da palavra do Senhor. Amém? Amém. Bom, nós estamos na série aqui na nossa igreja, como nós falamos, de pregar a carta de Romanos. E nós estamos empenhados nessa tarefa árdua de pregar o livro inteiro de Romanos. E pela misericórdia do Senhor, depois de 7 meses, no capítulo 1, chegamos no capítulo 2. E no culto passado nós falamos um pouquinho sobre o que Paulo fala no princípio do capítulo 2. E hoje nós vamos dar continuidade ao que o apóstolo Paulo está tratando com a igreja de Roma. E é interessante para nós que nós temos que sempre relembrar o que nós falamos um pouco no culto passado. Por quê? Porque nós conseguimos entender melhor o que vem depois. No culto passado nós vimos que o apóstolo Paulo ele está olhando para os judeus que faziam parte daquela igreja, e ele está dizendo para aqueles irmãos judeus que, ao ouvirem o que Paulo estava falando sobre os gentios, que eles entendessem que todos os homens estão debaixo da mesma condenação, seja ele judeu ou seja ele gentil. O que Paulo está dizendo para os judeus que é importante eles entenderem, para que eles não façam um julgamento temerário, que eles não façam ali algo que é contrário à palavra de Deus. E nós vimos então no culto passado a importância de se entender o que o apóstolo Paulo está tratando aqui no capítulo 2. Ele continua falando o que ele estava retratando no capítulo 1. O apóstolo Paulo, como nós falamos, ele vai do capítulo 1 ao capítulo 3 tratando do mesmo assunto. Então veja, naquela época, nós ver o apóstolo Paulo dedicando 3 capítulos para falar de um assunto, é porque aquele assunto é muito importante e relevante para a igreja. Não somente da igreja lá, mas como da igreja aqui, atual. Por quê? Porque o que o apóstolo Paulo faz é lançar uma base, como nós falamos no culto passado. O apóstolo Paulo ele lança uma rede que ele traz todos os homens debaixo da mesma condenação. O apóstolo Paulo, como nós vimos, ele falando dos gentios, sobre o homossexualismo, sobre pederastia, quando nós vimos o apóstolo Paulo falando dessas coisas, nós poderíamos ver a alegria dos judeus, ou pelo menos o rejubilar deles, dizendo que concordava com o apóstolo Paulo sobre aqueles pontos, e concordava com o apóstolo Paulo sobre a vida que os gentios viviam. Eles estavam de mão dadas com o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo, como nós pudéssemos ouvir o apóstolo Paulo dizendo para os judeus: portanto, quem é vocês, judeus? Quem é você, ó homem, que julga o outro cometendo as mesmas coisas? Os judeus, eles se sentiam superiores aos gentios. E o que o apóstolo Paulo está fazendo? Ele está lançando no versículos 28 ao 31 do capítulo 1, ele está lançando uma sentença universal. E é isso que os judeus não estavam entendendo. Aquela igreja, aqueles irmãos, eles não entenderam isso. E isso é triste, porque a igreja atual também não consegue hoje, a grande maioria, entender a palavra de Deus. Talvez hoje nessa noite, com um pouco mais de calma, nós podemos agora olhar para aquilo que nós estávamos terminando de falar no culto passado.
né? Nós, no culto passado, nós nos apegamos a esse versículo que diz assim: ou desprezais a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é o que te conduz ao arrependimento. É importantíssimo isso para nós. Então, se você puder abrir a sua Bíblia em Romanos, abra. E o capítulo a qual nós lemos agora, nós tratamos dele profundamente no culto passado, que diz assim: ou desprezais a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é o que te conduz ao arrependimento. Então nós falamos sobre este versículo no culto passado, e eu quero só relembrar um pouquinho para que nós possamos entender o que vem agora. O apóstolo Paulo, como nós falamos no culto passado, ele mostra para os judeus que Deus, ele é bom, ele é tolerante e ele é longânimo. E o que acontece? Quando nós olhamos para isso, assim como os judeus, eles tinham que entender que era isso que levava os homens ao arrependimento. Isso é importante. Por quê? Porque muitas pessoas, como nós falamos no culto passado, muitas pessoas, ao invés de aproveitarem a bondade de Deus, a tolerância de Deus, a longanimidade de Deus, para se arrependerem dos seus pecados, o que acontece é exatamente o oposto. Eles se endurecem ainda mais, eles se ensoberbecem ainda mais contra Deus. É o que está aqui no versículo a seguir. Mas eu quero tratar um pouquinho disso aqui ainda, porque no culto passado nós falamos sobre isso. No culto passado nós falamos que, ao invés dos homens hoje, imagine quantas pessoas hoje acordaram, levantaram, e nós vimos que Deus foi bom, tanto para eles quanto para nós. Veja como Deus foi tolerante com os nossos pecados, com as nossas falhas, com as nossas faltas. E outra coisa que nós entendemos no culto passado foi a longanimidade de Deus. O que significa ter um Deus longânimo? Significa que nós temos um Deus que não está irado contra todo o pecado do homem? Não. Significa que esse Deus, ele sabe o momento certo, o dia certo, a hora certa de derramar a sua ira. Como nós falamos, haverá um dia marcado na eternidade, aonde eu e cada ser humano que já viveu, que vive e que viverá, um dia será levado à presença desse Deus para uma prestação de contas. Isso chama-se o tribunal de Deus, ou o juízo final. Então, olha que maravilha o que Paulo está dizendo aqui. Nós tratamos no culto passado. Nós temos que aproveitar cada dia para nos arrepender. Nós temos que tratar cada dia como uma oportunidade de ouro. Nós temos que tratar cada dia como uma oportunidade que Deus está nos dando para nos levar até Ele e nos arrepender dos nossos pecados. Pois todos os dias nós cometemos faltas contra Deus. E aqui é o que Paulo está dizendo para aqueles judeus. Aqui é o que Paulo está dizendo para aquela igreja. Lembra que isso aqui é uma carta. Então Paulo agora ele está escrevendo sobre isso. E se ele escreveu sobre isso é porque isso é importante. Aqui nós temos 3 atributos de Deus: a sua bondade, a sua tolerância e a sua longanimidade. Só que olha que interessante, essas coisas, os homens ignorando que a bondade de Deus é que conduz o homem ao arrependimento. Agora observe o versículo a seguir que diz, é o que nós vamos tratar nessa noite: mas segundo a dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira, da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que perseverando em fazer o bem
procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e ao grego. Porque para com Deus não há exceção de pessoa. Isso é, Deus tratará todos os pecadores de igual modo. Mas hoje, então, nessa noite, nós temos então que nos atentarmos para isso. Esse é o texto que nós vamos trabalhar nessa noite. Esse é o texto que eu quero que o Espírito Santo penetre em seu coração. Esse é o texto que eu oro para que Deus rompa com a dureza dos nossos corações. Bom, amados, hoje vamos dar então essa continuidade ao que estávamos tratando no culto passado, como nós já falamos. E o que Paulo está tratando aqui no capítulo 2 de Romanos, onde podemos ver que não devemos achar que estávamos ou estamos livres da ira e do julgamento de Deus. E não devemos então ter um julgamento temerário, mas sim um julgamento segundo a reta justiça. Então, amados, hoje temos que nos atentar para o fato que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Pois vimos no culto passado, como bem falamos, que a bondade de Deus, a tolerância de Deus e a longanimidade de Deus, onde pode de fato nos levar ao arrependimento. Ou uma segunda situação, que é o endurecimento dos nossos corações. É assim, aumentando ainda mais a nossa culpa diante de Deus. Desse Deus que é santo e justo, e que um dia irá nos chamar ao seu tribunal. Para o acerto de contas. Pois, como dissemos no culto passado, não pensar sobre o juízo final não impedirá que ele ocorra. Não pregar sobre ele, não anunciar o juízo final, não impedirá que ele aconteça. Por isso, deveríamos ter em nossa geração mais vozes como a de João Batista, que grita aos quatro ventos, primeiramente, quem vos fascinou a fugir da ira vindoura, e em seguida, arrependei-vos. Hoje não temos mais vozes como a de João Batista, nem muito menos eco dessa mensagem. Então aqui, amados, a primeira coisa que nós temos que entender é exatamente isso. A bondade de Deus, a tolerância de Deus, a longanimidade de Deus vai gerar no ser humano duas coisas: ou o arrependimento ou o endurecimento ainda mais do coração do homem. O homem, quando ele é levado diante do Evangelho, quando nós anunciamos o Evangelho, e como o apóstolo Paulo está falando aqui, a nossa geração já não pensa mais sobre o juízo final. As pessoas desconhecem essa mensagem, que um dia nós, todos os seres humanos, estaremos diante de Deus para uma prestação de contas. Um dia nós seremos levados à presença desse Deus. E eu sempre costumo dizer que isso às vezes tira o meu sono. Às vezes isso me preocupa. Às vezes isso me leva a pensar seriamente no cristianismo. Isso me leva a pensar seriamente na maneira como eu vivo diante de Deus. E isso me leva também a pensar seriamente no meu ministério. O que eu prego, o que eu ensino. Isso me leva a pensar de maneira séria todos os dias. O porquê que muitas das vezes eu gasto horas e horas preparando uma pregação. O porquê o que eu estou lendo aqui hoje foi preparado há meses atrás. O porquê muitas das vezes eu me debruço sobre livros, me debruço sobre dicionários, e me debruço sobre a Bíblia, e oro por muito tempo,
porque eu sei da responsabilidade que é anunciar o Evangelho. E olha que interessante, amados, essa mensagem sumiu. Quanto tempo você não ouve uma mensagem sobre a vinda de Cristo? Quanto tempo você não ouve uma mensagem do julgamento final, ou do juízo final, ou da prestação de contas? Quando foi a última vez que nós ouvimos uma mensagem verdadeiramente sobre arrependimento? Amados, hoje, na nossa geração, essa mensagem do arrependimento, ela é esquecida. As pessoas não conhecem, por dois motivos. Justamente por termos púlpitos fracos e inconsistentes, e também por pregadores que amam mais a popularidade do que a fidelidade à palavra de Deus. Já reparou que os falsos profetas, eles são populares, todo mundo fala o nome dele, todo mundo quer estar diante deles, porque eles falam aquilo que eles querem ouvir? E isso é igualmente, de igual modo, como acontecia no Antigo Testamento. Veja, os falsos profetas anunciam coisas que todos os homens amam ouvir, mas eles nunca falam sobre o Evangelho, arrependimento, a vinda de Cristo. E aqui, amados, qual é a nossa função como pregador do Evangelho? É preparar você para se encontrar com Cristo. É preparar você para o último dia do julgamento. É preparar você para que você possa no último dia estar diante de Deus em Cristo Jesus. E não fora dele, mas em Cristo. E muitas das vezes os pregadores, eles são levados aí pela popularidade, por agendas. Eles querem ser bem vistos, bem amados. E todos os pregadores da atualidade que amam a popularidade conduzem aos homens a um caminho terrível. E o que Paulo está falando aqui então para nós nessa noite, nós devemos então sermos sacudidos assim como aqueles judeus foram sacudidos. Como eu gostaria que hoje, nessa noite, o Espírito Santo de Deus, assim como fez com aquela igreja, fizesse assim conosco e nos despertasse desse sono, desse marasmo que estamos vivendo espiritualmente. Vivemos como se um dia nunca iremos prestar conta dos nossos atos, das nossas ações, das nossas palavras. Vivemos como se nós fôssemos donos de nós mesmos e não precisamos prestar contas a ninguém. Mas esse dia vem aí, esse dia irá chegar. Quando nós olhamos aos homens do mundo nesse exato momento, veja como eles vivem, veja o que eles estão fazendo agora nesse exato momento. Veja o que eles chamam de prazer, veja o que eles chamam de alegria, veja o que eles chamam de felicidade, nada mais é do que pecados. E o porquê que eles não se arrependem? Porque o mesmo fôlego de vida que Deus te deu e me deu, o mesmo sol que subiu e aqueceu a todos, foi Deus que deu. É por isso que muitas das vezes eles gozam da bondade de Deus, gozam da tolerância de Deus e gozam da longanimidade de Deus para ainda aumentarem a sua culpa e não para se arrependerem. Quantas pessoas nesse exato momento estão pegando a saúde que eles têm e se lançando com ainda mais amor e fervor aos seus pecados? E parece que nós, que estamos na presença de Deus, ao olharmos aquilo, nós falamos como, muitas das vezes até como o salmista certa vez falou: olha eles estão felizes, eles têm saúde, eles vivem bem. Mas qual é o fim de todas essas coisas? Qual é o fim dessas coisas? Aqui nós estamos diante do texto que diz que os homens desprezam a bondade de Deus, os homens desprezam a tolerância de Deus, os homens desprezam a longanimidade de Deus. Ao invés de eles aproveitarem o dia de hoje para se arrependerem, não, a bondade de Deus, a longanimidade de Deus,
a tolerância de Deus faz com que eles e os seus corações se endureçam ainda mais. Eles não buscam por arrependimento. E é por isso então que o que nós temos é essa geração de pessoas, essa geração de pregadores, que amam mais a popularidade do que a fidelidade da palavra de Deus. O que podemos notar, então, depois dessas palavras? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e a tolerância e a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é o que te conduz ao arrependimento. O efeito dessas palavras, que são dois, como nós bem dizemos: ou a dureza aumentará, e a impenitência do homem também, ou ele se arrependerá. Mas, segundo, tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira, da revelação do justo juízo de Deus. Amados, essas pessoas, ao recusarem a reconhecerem que a bondade de Deus tem a intenção de produzir pesar pelo pecado e um distanciamento dele, mas como os porcos e os cães, o pecador persiste em seu pecado. O porco sempre volta para a lama, o cão come o seu vômito com prazer. Assim são os pecadores. Assim como o porco ama se rolar na lama, aquilo não o incomoda. E assim como o cão come o seu próprio vômito com prazer, assim é a visão que a Bíblia fala dos pecadores. Pois isso é para nós, amados irmãos, algo a refletir nessa noite. Ou somos levados ao arrependimento, ou à dureza ainda mais dos nossos corações. O texto que nós acabamos de ler fala sobre isso e nos arremete ao julgamento final. É o que Paulo está tratando com aqueles irmãos, com aquela igreja. Veja, o apóstolo Paulo estava pronto a escrever sobre o Evangelho para aquela igreja. O apóstolo Paulo ele começa falando sobre a ira de Deus. O apóstolo Paulo começa então dizendo para aquela igreja que Deus está irado contra toda a iniquidade dos homens. E hoje, a maioria tem medo de anunciar isso em seus púlpitos, deixando os homens adormecidos nos seus pecados, deixando os homens como cães e porcos. Pois isso, temos que entender nessa noite, e essa é a nossa reflexão sobre esse texto. Temos que entender o que de fato é arrependimento. Porque, amados, hoje há tempo de arrependimento, mas chegará um tempo em que não haverá mais tempo para se arrepender. É disso que Paulo vai nos levar nessa noite, a essa reflexão. Enquanto a longanimidade, a tolerância, a benignidade de Deus, a longanimidade de Deus nos dá oportunidade de nos arrependermos, temos que nos arrepender todos os dias. Martinho Lutero, ele vai falar algo maravilhoso para nós. Quando ele entendeu o que Jesus falou, arrependei-vos e crede. Esse arrependei-vos não está no passado e muitamente e nem tão no futuro, mas está no presente. Isso significa que não importa do que você se arrependeu ontem. Isso não importa. Mas o que importa é se você está se arrependendo hoje. E se você vai se arrepender amanhã, e depois da manhã, e assim todos os dias da sua vida na caminhada da fé. Se houve algum dia na sua vida cristã que você se levantou e não se arrependeu, o seu cristianismo perdeu totalmente o centro. Pois a nossa vida é um constante arrepender. Todos os dias temos que dobrar os nossos joelhos diante do nosso Deus
e buscar lugar de arrependimento. Temos que nos arrepender sempre. Temos que entender isso, amados. E hoje, nessa noite, temos que olhar um pouco mais sobre o que é de fato arrependimento. A nossa geração desconhece o que é isso. Alguns acham que é derramar de lágrimas, mas não é. Alguns acham que é apenas um pequeno soluçar, mas antes que as lágrimas sequem em seus rostos, logo estão cometendo a mesma coisa que acabaram de chorar. Isso não é arrependimento. Por isso devemos nessa noite olhar com mais profundidade. Por isso devemos olhar com atenção, porque isso é fundamental para a nossa vida cristã. Temos que entender o que de fato é, amados, o que de fato é o arrependimento, pois muitos cristãos, ou aqueles que se dizem cristãos, desconhecem tal ação. Pois o arrependimento verdadeiro é algo muito mais profundo do que rasas lágrimas que escorrem em nossos rostos por remorso e vergonha de coisas que praticamos. Amados, olhemos para a palavra em si, e isso nos ajudará a entender a profundidade do assunto a qual nós vamos tratar. Pois bem, uma maneira muito bem conveniente de examinar isto é simplesmente tomar duas palavras. A palavra latina, da qual a nossa palavra arrependimento, e também a palavra grega, que abriga o termo arrependimento. O verbo latino, arrepender-se, significa repensar. Então, quando nós estamos falando de arrependimento, nós estamos falando de repensar. Você pensa de novo. Noutras palavras, você pensa de uma dada maneira e o efeito disso se chama, e o efeito da chamada ao arrependimento, que é feito da bondade de Deus, deveria ser que parássemos e pensássemos de novo. Então, quando nós estamos falando de arrependimento, estamos falando disso, de pensar novamente, de repensar, de caminhar. E eu gostaria de prosseguir um pouco mais sobre isso com os amados irmãos. Há uma passagem no Novo Testamento que me chama a atenção, e eu quero compartilhar com os irmãos. Se os irmãos puderem abrir as suas Bíblias em Mateus 21, do versículo 28 ao 32, pois aqui há algo que nos ajudará a entender um pouco mais o que é arrependimento. A palavra de Deus diz assim, do 28 ao 32: E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. Ele respondeu: Sim, Senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhe Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acrediteis nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependeste, afinal, para acreditardes nele. Os 2 filhos. Isso nos ajudará a entender um pouco sobre o arrependimento. Eu quero que você entenda o importante para nós, porque aqui vemos que a primeira coisa quanto ao arrependimento é que pensamos de novo. No entanto, é evidente que só pensar de novo não basta. E é aí que a palavra latina
da qual deriva a nossa é realmente insuficiente. Vocês podem ver que o primeiro filho da parábola do nosso Senhor poderia ter pensado de novo na ordem recebida e continuado com a mesma conclusão. Então vocês têm que ter em mente exatamente isso. O pai chega para o primeiro filho e fala assim: olha, vai trabalhar na minha vinha. Ele diz: não vou. Mas depois ele vai. Então veja, ele se arrependeu. Ele pensou novamente. Qual é a ideia do arrependimento? Não é só pensar, mas é agir. É aqui que o Espírito Santo ele vai entrar na vida do cristão. Porque agora nós teremos não apenas o nosso pensamento mudado, mas a fonte de onde vêm os nossos pensamentos. Então, as nossas afeições serão mudadas. Aquilo que nós amávamos como o mundo hoje ama, o que o mundo ama, o que o mundo chama de prazer, o que o mundo chama de felicidade, o que o mundo chama de ser feliz, o que o mundo chama de liberdade, o que o mundo acha que é bom e legal, são coisas horríveis diante de Deus. São coisas que Deus detesta. São coisas que Deus odeia. São coisas que a ira de Deus está acesa. São coisas que um dia Deus derramará a sua ira sobre esses homens. Então o arrepender-se, o arrependimento vem disso. É quando nós amávamos uma coisa, pensávamos de uma forma, mas agora nós pensamos de uma outra maneira. É por isso que nós temos a nossa mente renovada com a mente de Cristo. É por isso que se tornar um cristão é se tornar uma nova criatura. Não é um conjunto de regrinhas a ser seguido. Você não pode isso e você não pode aquilo. Não é isso, mas é algo que vem de dentro. Então veja, o primeiro filho falou assim: olha, eu não vou. Mas depois ele se arrependeu. E o primeiro filho falou: eu vou, e acabou não indo. Então, amados, essa é a conclusão que nós temos que tirar. Vocês podem ver que o primeiro filho da parábola do Senhor poderia ter pensado de novo na ordem recebida do seu pai e continuado com a mesma conclusão. Mas é óbvio que ele mudou. Ele chegou a uma conclusão diferente. Pois bem, a palavra grega para arrependimento traz consigo a ideia de mudança de opinião. Então, a palavra grega, ela vai se aprofundar um pouco mais na questão do arrependimento do que a palavra latina. A palavra latina de arrependimento se torna apenas no pensamento, mas não de ação. Mas a palavra grega, ela vai falar para nós uma coisa muito mais profunda. Não só de mudar o pensamento, porque você pode mudar de ideia e continuar praticando a mesma coisa. Mas quando nós olhamos aqui para a palavra grega, ele está falando de mudança de opinião. Ele está falando de algo muito mais profundo que está ligado ao nosso caráter, que está ligado à nossa natureza, que está ligado agora a uma ação. Então, o arrependimento que a Bíblia trata não é apenas de você mudar o pensamento sobre algo, mas é você mudar a ação em relação àquilo. Se você está indo em direção a algo, você muda em direção a um outro algo. Então, amados, não se trata apenas de examinar um assunto e repensá-lo, mas de mudar de opinião a respeito, passando a uma decisão diferente. Foi isso que o filho da parábola fez, chegando a uma conclusão totalmente diferente. Aí está, pois, o segundo elemento. E o terceiro elemento é igual e óbvio. O arrependimento envolve ação, porque o homem age segundo o que ele pensa. E aquele primeiro filho, tendo dito ao pai: não quero ou não vou, não tinha ido para a vinha. Não é isso? Então ele disse assim: olha, eu não vou, e ele não foi. Mas quando ele se arrepende, ele só não mudou de ideia, mas ele mudou de ação. Arrependimento é algo mais profundo.
Arrependimento não é você falar assim, olha, eu não quero mais. Não é isso. Quantas pessoas nós vemos falando isso? Eu não quero mais. Mas depois vai e faz a mesma coisa. Isso significa, não houve arrependimento, houve remorso, houve vergonha. Mas ela chorou, ele chorou, ou ele confessou aquilo, mas veja que a ação vem de dentro para fora. O arrependimento daquele filho foi visível a todos, porque com a boca ele disse, não quero, e o seu corpo ficou. Mas quando ele mudou de opinião, quando ele se arrependeu do que ele havia feito, agora todo o seu corpo caminha de acordo com aquela decisão. Veja, não é só uma mudança de mente, amados. O arrependimento é algo muito mais profundo. Por isso que nós falamos que esse assunto deveria ser tratado com mais seriedade nas igrejas. Porque quantas das vezes nós vemos pessoas chorando, soluçando, fazendo tanto escarcéu, mas logo depois voltam a praticar as mesmas coisas. Veja, não houve um arrependimento, não houve um nascer de novo. Por isso que nós estamos falando que o novo nascimento, ele produz arrependimento. Por isso que pregar o Evangelho é chamar os homens ao arrependimento. É por isso que todas as vezes que você ouve uma pregação, o pregador ele tem o dever de chamar você a se arrepender. Mas só que olha que interessante, esse arrependimento não pode ser fruto do homem. Tem que ser uma ação do Espírito Santo. Amados, como nós falamos, o terceiro elemento é igual e óbvio. O arrependimento envolve ação, porque o homem age segundo o que pensa. E aquele primeiro filho, tendo dito ao pai, não quero, não tinha ido para a vinha. Todavia, depois, quando ele tornou a pensar, voltou de opinião e foi. Esse ato de ir era parte integrante do arrependimento. Noutras palavras, amados, o arrependimento não é algo desligado, teórico e acadêmico. O arrependimento inclui a ideia não somente de mudança de opinião, mas também de curso de ação, mudança de direção e de hábito na vida das pessoas. O verdadeiro arrependimento não é apenas a pessoa falar, mas, amados, é algo muito mais profundo, porque envolve todo o ser humano, envolve o seu coração, envolve o seu desejo, envolve a sua vontade, envolve todo o ser da pessoa. É por isso que nós falamos que é necessário que a pessoa nasça de novo. Aqui está o novo nascimento. Por quê? Porque o arrependimento é a metanoia que acontece. Metanoia é uma transliteração da palavra grega. Foi traduzida muitas vezes na Bíblia como arrependimento. Embora o significado de metanoia seja mais abrangente do que o significado secular da palavra arrependimento. Etimologicamente falando, a palavra metanoia se originou a partir de duas palavras gregas, formando a partir da união meta, que significa depois, e nous, que significa pensamento ou intelecto. Assim, a interpretação literal deste termo seria semelhante mudar o próprio pensamento. Então veja, amados, o que ele está dizendo para nós quando nós olhamos para o texto novamente. Ele diz: mas segundo a dureza, o coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira da revelação do justo juízo de Deus. Depois deles se depararem com a bondade, tolerância, longanimidade, depois deles gozarem dessas coisas, depois deles aproveitarem isso que Deus dá a todos os homens, o que eles fazem? Os seus corações se endurecem. Eles passam então a ser com um coração impenitente. O que significa impenitente? Significa que não demonstra arrependimento.
aquela pessoa que persiste no seu erro, no seu vício, no crime, no seu pecado. Veja, um coração impenitente, um coração endurecido pelo pecado, um coração que é contra Deus, um homem que não é amigo de Deus, ele é inimigo de Deus. Então o arrependimento, amados, só pode vir através do Espírito Santo. E veja o que ele está dizendo para nós, que o homem, quando ele é posto diante da bondade, tolerância e longanimidade de Deus, duas coisas vão acontecer: ou ele vai se quebrantar, ou ele vai se humilhar diante de Deus, ou ele vai rasgar o seu coração, porque a única coisa que Deus não resiste é um coração contrito e quebrantado. O que é isso? Um coração contrito e entristecido pelo pecado. O pecado, ele te entristece. Quando você comete e você então entende que aquilo é uma ofensa contra Deus, você ofendeu aquele que te amou, você ofendeu aquele que deu a vida por você, você fez algo terrível contra aquele que morreu na cruz por você. Um coração contrito e quebrantado, triste, um coração que odeia o pecado assim como Deus odeia. Então veja, olha que maravilha a parte que nós estamos. O que Paulo está escrevendo aqui, antes de nós prosseguirmos para algo mais pesado e sério dentro do texto, é olharmos que o que Paulo está dizendo: ainda há tempo de arrependimento, mas haverá um tempo que não haverá mais tempo para se arrepender. Toda essa bondade que os ímpios gozam hoje, toda essa tolerância, toda essa longanimidade um dia será retirada dos ímpios. Veja, os ímpios ainda podem gozar de momentos felizes. Os ímpios têm ali momentos e coisas que eles podem se alegrar. O ímpio hoje se alegrou com muitas coisas, e isso amortece ele nos seus pecados. Amados, nós estamos hoje diante de uma palavra chamada arrependimento. E isso não é fruto do homem, isso não pode ser produzido por mim, que estou pregando, mas isso só pode ser produzido pelo Espírito Santo, através da palavra que nós estamos ministrando nessa noite. E veja, o texto ele continua dizendo assim: acumulas contra ti mesmo ira. O que é acumular, senão ajuntar? Eu poderia hoje, nessa noite, fazer um comparativo com aqueles que colecionam coisas. Tem pessoas que colecionam moedas, outras pessoas colecionam selos, alguns colecionam até figurinhas. E olha que interessante, às vezes há figurinhas tão raras que eles se gabam de tê-las e possuí-las. Outros pegam as suas moedas e se gabam também. Olha, eu tenho moeda muito antiga. Então eles colecionam para si essas coisas. Mas existe algo que os pecadores colecionam: é a ira de Deus. Amados, quão terrível é você saber disso, que a cada dia o seu respirar, a sua existência, tudo que você faz ofende Deus. Pensa nessa situação, analisa isso com um pouquinho mais de calma. Pensa, amados, nessa noite nós somos chamados a refletir sobre isso. Eu não quero ser leviano antes de prosseguir, porque aqui, depois dessas palavras, ele vai nos levar a algo mais profundo. Ele vai levar a gente a um algo que está para acontecer, que é o grande e terrível dia do Senhor. Haverá um dia, amados, que nós iremos apresentar diante desse tribunal. Um dia nós estaremos diante do trono de Deus. Mas antes disso, eu não posso prosseguir. Antes, amados, eu quero que eu e você possamos entender e deleitar um pouco mais sobre isso. Veja, os homens, eles estão acumulando ira para si. Homens estão acumulando ira.
Veja, hoje nós podemos nos arrepender. Hoje nós podemos chegar diante de Deus e rasgar os nossos corações. Era isso que Paulo está querendo dizer. Era isso que Paulo estava escrevendo para aquela igreja. Paulo está dizendo assim para os judeus: olha, é necessário que vocês entendam que haverá um dia, que haverá um momento que todos os homens serão levados à presença de Deus. E o não pensar sobre isso não vai adiar esse dia. É o que está acontecendo na nossa geração. As pessoas não querem mais falar sobre esse dia. Mas é como eu falei, antes de prosseguirmos, nós precisamos pedir a Deus que Ele nos dê arrependimento. Porque o arrependimento é fruto da bondade, da tolerância e longanimidade de Deus. Hoje, nessa noite, nós estamos mais uma vez diante desse Deus. Ele não muda, Ele nunca mudará. Hoje Ele está estendendo mais uma vez o seu favor a nós. Hoje Ele está dizendo para nós: olha, eu te amei quando vocês ainda eram pecadores, quando vocês ainda me odiavam, quando vocês ainda faziam todas essas coisas terríveis contra mim. Foi nesse momento em que eu dei a minha vida por vocês. Não havia nada de bom em nós. Nós não demos nada para depois receber. Ele deu tudo para nós. É isso que nós temos que fazer hoje nessa noite. Nós temos que olhar para a cruz de Cristo e entender que Ele deu o seu Filho por nós. Amados, nós devemos hoje nessa noite olhar para essa cruz e nos arrepender. Pois o coração duro aqui pode ser o coração de pedra, mas há uma promessa na palavra de Deus que diz que Ele mesmo tirará de nós o coração de pedra e colocará um coração de carne. Ele vai quebrantar os nossos corações verdadeiramente. A minha oração é para que haja novos, verdadeiros nascidos em Deus. Aquele que não é nascido da vontade da carne, nem da vontade do sangue, e nem da vontade do homem. O que eu estou dizendo para você é que o seu nascimento em Cristo não depende de você. Algumas pessoas são apenas religiosas, e isso não muda a sua condição diante de Deus. Frequentar uma igreja não faz você um nascido de novo, pois, como nós falamos, você pode frequentar uma igreja e você pode sentir remorso por pecados, você pode ter chorado por pecados, mas você sabe que não nasceu de novo. Você sabe que as suas ações não mudou. Você sabe que o seu comportamento não mudou. Hoje, nessa noite, o que nós estamos apresentando para você é o que Paulo estava apresentando aos judeus há 2000 anos atrás. Ele está dizendo para aqueles irmãos que não devemos ser duros de coração. Não devemos continuar obstinadamente prosseguindo no caminho do erro. Amados, hoje nessa noite a nossa reflexão foi sobre isso. No próximo, nós iremos falar sobre esse terrível dia, o dia do julgamento. Amados, é um dia maravilhoso e terrível ao mesmo tempo. Você consegue imaginar algo que é maravilhoso e terrível ao mesmo tempo? Deixa eu trazer um pouquinho para você o que será isso. Maravilhoso para quem? Para os santos. Maravilhoso para quem? Para aqueles que se arrependeram hoje, para aqueles que se arrependerão amanhã. Terrível para quem? Para aqueles que não se arrependeram hoje e não se arrependerão amanhã. Eles irão acordar no inferno. Eles irão acordar diante da ira de Deus. Quando Deus no seu trono dizer para eles: afastai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço, para o fogo eterno. Não pensar sobre o inferno não faz com que suas chamas se apaguem. Não pensar para o inferno não faz com que ele deixe de existir. Amados, veja, esse será o grande e terrível dia do Senhor. Seremos julgados, seremos sentenciados eternamente. Amados, isso é um assunto sério.